Nessa semana lemos a Parashá Mishpatim, que, entre outros assuntos, trata de compensação de danos quando uma pessoa ela causa dano para uma outra pessoa, ou através dos seus atos, ou, por exemplo, um dano indireto através dos seus animais, quando um animal causa dano para uma outra pessoa ou para as propriedades da outra pessoa. Então a Parashá vem mostrar para a gente o quanto a gente precisa ser honesto em tudo que a gente faz na vida. É interessante que a Parashá traz, por exemplo, a diferença quando alguém tem um animal, um shor, um touro. Tem diferença se esse shor é tam ou se esse shor é muad. Se esse shor ele é como se fosse um touro bonzinho, ou se esse shor é um touro que ele ataca outras pessoas, que ele já tem essa característica de atacar. Na prática, qual que é a diferença? Então, como um shor tam, esse touro que é mais manso, o normal dele não é atacar, mesmo que ele ataque e cause um dano, o dono vai pagar metade do dano que esse shor, esse touro causou. Mas se já estamos falando de um shor muad, já um touro que é sabido que esse touro ataca outras pessoas, que esse touro causa danos. Se o dono não cuidou da maneira correta, então o dono ele é obrigado a pagar o dano completo, mesmo que não foi ele, foi o animal dele que causou. Como ele não cuidou do animal com a responsabilidade que ele deveria ter cuidado, então ele tem que pagar o dano completo. A grande pergunta é qual é a diferença, como você define o que é chamado de um shor tam e o que é chamado de um shor muad, um touro que é mais bonzinho, mais tranquilo, ou um touro que é causador de danos. Então o Talmud ensina pra gente, se um shor, esse touro, ele der 3 chifradas consecutivas em pessoas ou em animais, ele muda o status dele, ele adquire uma hazaká, um status de um shor muad. Ele era um shor tam até agora, de nascimento, todo o shor, ele nasce um shor tam, ele é um touro manso, mas depois de 3 vezes que ele atacou pessoas ou atacou propriedades e causou danos, ele é considerado um shor muad. É interessante se a gente for parar para pensar, a gente pode aprender um pouco de ética sobre esse caso do shor. Se a gente fosse perguntar para esse touro que deu 3 chifradas, e falasse para ele, olha, por que você deu essas 3 chifradas? Ele vai responder para a gente com certeza, olha, a primeira chifrada é porque um outro touro entrou no meu campo, eu fui lá e dei a chifrada nele. A segunda vez é porque veio uma pessoa e foi mexer na minha água, eu não tive dúvida, eu fui lá e dei uma chifrada. E a terceira situação também, alguém fez uma coisa errada e eu fui lá e eu chifrei e eu tinha motivos para isso. Se a gente perguntar para esse shor, ele sempre vai ter motivos por que ele deu a chifrada. Então a pergunta é, por que ele se transformou de um shor tam em um shor muad, se ele sempre tem justificativa, por que ele está dando chifrada nos outros? A resposta é, quando sempre você está certo e todo mundo em volta está errado, se sempre tem justificativa, quando você está agredindo os outros, quando você está atacando os outros, significa o problema está com você. O shor, ele pode ter as justificativas, mas quando ele está sempre agredindo os outros, ele vira um shor muad. A mesma coisa vale para a gente. Sempre quando a gente quer só atacar as pessoas, todo mundo está sempre errado, todo mundo está querendo te prejudicar, significa o problema não está com os outros, o problema está com a gente mesmo. Conta uma história, certa vez, o vendedor de pães, ele chegou na polícia, ele tem uma prova que o vendedor de queijos, ele está adulterando a balança, ele está enganando os seus clientes. Qual é a prova? Ele traz um pacote lacrado de queijo, que está escrito 1 quilo, e ele mostra para o delegado lá na polícia, está aqui, pode colocar na balança, deu 800 gramas. Então quer dizer, a pessoa está roubando. Então o policial, ele chamou o padeiro para esclarecimentos, e o padeiro ele veio todo envergonhado, falou, olha, eu vou assumir, realmente eu fiz uma coisa errada, mas Deus me livre, eu não estou roubando ninguém. Eu tenho aqui a minha balança, mas eu tive um problema, eu acabei perdendo o meu peso, eu tinha um peso de 1 quilo, então o que eu faço? Todo dia de manhã eu vou na padaria e eu compro 1 quilo de pão,
e eu coloco do lado da balança para medir o meu queijo. Então por isso que deu a diferença. Então imediatamente o delegado ele foi lá na padaria, naquele que a acusou, e pediu 1 quilo de pão, e quando ele pesou, deu 800 gramas. Isso significa que quem estava roubando na história era o padeiro e não o vendedor de queijos. Assim também acontece na nossa vida e a gente tem que tomar muito cuidado. Toda vez que a gente aponta um dedo para uma outra pessoa, tem 3 dedos apontados para a gente. Quando sempre os outros estão errados, a gente tem que talvez chegar à conclusão que o erro pode estar na gente mesmo. Shabbat Shalom.